Primeiro, a pessoa que passou pelo retorno de Saturno, mas não se sentiu satisfeita, e agora com as suas explicações bacanas, ela tem um jeito de retomar, de se ligar ao retorno, o retorno já passou, ela tem que esperar mais 29 anos, por exemplo. Não é bem assim. Não é assim. Não, na verdade é assim, o retorno mesmo você sente por um ano de uma forma muito forte, que é um período que normalmente antecede os graus que o Saturno vai estar se aproximando do seu grau de Saturno. Isso só fazendo o mapa mesmo. Teoricamente, é por volta dos 28 anos, mas para algumas pessoas ocorre um pouco antes, dependendo de onde Saturno se encontra. Às vezes você tem um retorno de Saturno numa casa mais complicada, que é a casa 12, então isso começa antes, entendeu? Às vezes com 26, 27, tudo tem que olhar. Isso é o astrólogo que vai olhar. Mas por volta dos 28 até os 29, é o momento do chacoalhão mais forte. Entre 29 e 30, você está processando o que você tentou transformar naquele período para fazer alguma coisa com aquilo. Tipo, a casa caiu, aí dos 29 aos 30 você fala, deixa eu ver o que de escombro eu vou servir para reformar a casa, o que eu quero jogar fora, que material novo eu vou comprar para começar uma nova moradia. E aí, a partir daí, dos 30 para frente, você tende a começar um ciclo novo, uma fase que, se muito bem aproveitada pelas pessoas, elas vão em busca dos seus dons, elas vão em busca de trabalhar os pontos mais difíceis que elas entenderam naquele retorno, pode ocorrer coisas muito interessantes. É quase assim, tipo, antes do retorno e depois do retorno, entendeu? A pessoa passa por uma fase totalmente diferente, muito mais madura, segura, forte para a vida. E é como se, assim, você vai achar a chavinha para abrir os seus tesouros, né? E aí muita coisa muda na vida da pessoa mesmo. Agora, para isso é aquilo que a gente já falou, a pessoa tem que estar disposta a fazer esse trabalho, entender que crise tem um certo sofrimento, mas ela é para você melhorar coisas, não para você ficar revoltado, porque isso comigo... Então, nesse ponto que eu queria chegar. Então, para quem está assistindo e quem está perto do retorno de Saturno, chegando aos 27, 28, quem está aos 29 anos agora, como passar de uma forma mais suave? Porque também ninguém é forçado, né, a entender todo esse processo, ninguém disse nada pra gente. É verdade, é pura verdade. Às vezes a gente está passando por essa fase e está tendo problemas e a gente não identifica, porque a gente não estudou, não fomos informados, agora sim. Mas quem está com, vamos ser mais claros, quem está com 29 anos hoje e está passando por um retorno talvez um pouco mais severo, mais denso, qual a dica que você dá para essa pessoa? A dica, gente, é primeiro, o que está pegando? O meu problema no retorno de Saturno é que eu estou perdido na minha área profissional, isso está me angustiando, não sei para onde ir. Quer dizer que Saturno está falando, a hora de você se encontrar. Mas Saturno é lento, essa é a grande sacada. Se ele é lento, ele não está pedindo para você resolver isso da noite para o dia. Nada Saturno já é uma dica boa. Ele não fala, amanhã você tem que estar. Não, ele está falando assim, se envolva mais com essas questões. Vai procurar um coaching, vai atrás de fazer uma terapia, porque de repente teu pai colocou um monte de porcaria na tua cabeça, entendeu? Ou a tua mãe, ou a tua educação, que você não era bom o suficiente, aí você é imaturo para trabalhar, para encontrar a tua profissão, porque no fundo você não é confiante. Enfim, ele vai fazer você ter que caminhar para aquilo. Isso pode levar o tempo que for, 1, 2 anos, passado o retorno e você está continuando aquele trabalho. É isso que é o retorno. Você não precisa terminar, fechar os 30 todo resolvido. Então é não se desesperar nessa fase. Não, Saturno é lento, ele pede que você vá em busca daquilo que está te atormentando. Muita gente passa por questões psíquicas muito fortes nessa fase. As pessoas que a mediunidade começa a eclodir. Então vai buscar um centro, vai buscar um curso que vai aguçar a tua sensibilidade, você saber trabalhar, vai fazer um reiki, vai saber sobre chakras, isso e aquilo, e você vai colocar a tua mediunidade em ordem, vai colocar ela a serviço de alguma forma. Mas isso é no tempo, né? Ou seja, Saturno, aliás, um dos codinomes dele é Senhor do Tempo. Por isso que ele é Senhor do Destino. Quer dizer, você não pode fazer a coisa precipitada. Então, primeiro é isso. Não fique desesperado, mas também não fique de braço cruzado. Saturno detesta braço cruzado. Se você ficar de braço cruzado, a coisa vai ficando mais complicada. Eu tenho que buscar, porém, com tranquilidade. Tá, agora aquelas pessoas que você citou, que têm mais mediunidade ou mais sensibilidade, talvez sofram mais. Sofrem. E qual que é a dica, qual que é a postura
a pessoa pode se ter... responsabilizar. Por isso, eu sou médium, eu tenho um trabalho a fazer aqui. Tudo bem, ser médium quer dizer que você tem que ficar recebendo espírito em centro. Mas você tem alguma coisa para fazer, de repente você está aí programado para canalizar alguma coisa, sabe, uma mensagem, para você de repente ser um orientador, um facilitador espiritual, ou você de repente tem que ser um curador reikiano, você tem que buscar a tua praia. Então, para isso você tem que ir nos lugares, conhecer, ler livros, se aprofundar, tomar seus passos, tomar seus reikis, ir lá na radiestesia, fazer sua cura. Você tem que ir atrás, não dá para você querer resolver sua mediunidade dentro de casa passando mal. Não dá. Eu acho que não. Não rola. Não rola e ninguém merece, não é? Rola. Agora, vamos pensar assim, eu sei que existem os signos, né, os 12 signos astrológicos, como que cada um reage ao seu retorno de Saturno. Então vocês prestem atenção porque ela vai começar, por exemplo, a identificar o signo e a dificuldade no retorno de Saturno. Isso é importante também, não é? Começamos por onde? Vamos começar a falar por bloco. Né? Dentro da astrologia a gente tem os signos de terra, de fogo, de água e de ar. Como? De terra, fogo, água e ar. Os signos de ar, vamos começar com os signos de ar. Né? Não, os signos de ar é Gêmeos, Libra e Aquário. Tá? Então, pessoas que têm esses signos muito fortes no mapa, é interessante que muitas vezes você tem uma ênfase de elementos no mapa. Então, às vezes você tem muito ar, às vezes você tem muita terra, às vezes você tem muito fogo, às vezes você tem muita água. E aí, conforme isso quer dizer que eu não tenho só o meu signo, mas eu tenho a Lua num signo de ar, eu tenho Marte num signo de ar, então isso é importante também a pessoa saber. Mas os signos de ar, normalmente, eles são aqueles que vão os primeiros a falar, o que está acontecendo comigo? Tipo, eu tô esquisito. Então os librianos, os aquarianos e os geminianos. Atenção então. Eles vão querer se entender. Falar, pera lá, tem alguma coisa errada, eu tô achando o mundo estranho, eu tô estranho, meu pai tá estranho, minha família tá estranha, sei lá. Ele começa a achar assim, então ele é o primeiro que quer ler alguma coisa, conversar com alguém. Então primeiro ele vai chegar num amigo, ou numa pessoa íntima, ou vai buscar um terapeuta, ele quer falar, ele quer ouvir o que está acontecendo com ele. Para ouvir o que está acontecendo com ele precisa falar, né? Porque se ordena os pensamentos. Então eu estou passando por isso. Então é o primeiro que vai comprar um monte de livros de autoconhecimento, autoajuda. Ele vai querer desvendar o mistério dele. Primeiro ele com ele mesmo, porque o signo já gosta muito disso. De pegar eles mesmos, lerem um livro, fazer as coisas meio que autodidaticamente. E depois, dependendo do como ele entender, ele vai buscar isso de alguma forma. Mas assim, o problema dos signos de ar é que isso vai ficar muito no mental. Então, a tendência deles se questionarem muito, quererem analisarem muito o que eu estou sentindo, o que está acontecendo. Esses são os primeiros a ter síndrome de pânico, por exemplo. Então, atenção. Por quê? Porque pensa demais, a cabeça começa a ficar desse tamanho na fase Saturno, retornando, e eles não sabem como lidar com as emoções que vem junto com esse Saturno em retorno, que mexe muito com as emoções das pessoas, e ele não sabe como resolver aquela gama emocional. Aí ele começa a ter síndrome de pânico, porque ele está querendo assim, resolver tudo na cabeça dele, e não se resolve só na cabeça, ele vai ter que deixar sentir. Essa é a dica para os signos de ar. Então, para todos os signos de ar, os librianos, os aquarianos e os geminianos, sintam. Tá? Ou pontos muito fortes no mapa. Quem conhece bem seu mapa e tem muita coisa em ar, também pode ter essa sensação. Tá. Caminhadas ou exercício resolvem? Muito. Para ar, meditação é legal, e muito aterrar. Por que aterrar? Porque quando você está caminhando numa natureza, o teu chakra raiz, ele vai puxar você mais para a energia da terra. Porque se fosse medir, vocês que são radiestesistas, vocês fazem essa coisa de medir campo de energia e tal. Se fosse medir, a energia da pessoa está tudo centrada no chakra aqui frontal, e a pessoa não aguenta, é muita coisa no mental. E a energia não rola para os outros chakras. Então, assim, ficar com o pé na terra, caminhar, ter essa conexão com a terra mesmo, vai fazer com que essa energia vai descendo. Então, ele vai tirando um pouco daqui e sentir também, se permitir sentir. Mesmo que ele tenha medo do que ele está sentindo, ele tem que enfrentar o que ele sente.